aquele sonho de voar, eu ia para o clube da cidade, eu sou de Bauru, não sei se alguém conhece Bauru aí. Quem conhece Bauru? Nossa, vocês estão falando, eu estou falando da cidade, não do sanduíche. Às vezes eu falo, alguém conhece Bauru? Conheço, comi ontem. Pô, não, isso aí não, isso é da cidade mesmo. Então, eu sou lá de Bauru, aqui sou eu, né? E como eu falei, eu não tinha dinheiro, eu era criança. Meu pai está aqui, ó, seu Virgílio, minha mãe, Dona Zuleika. Meu pai, ele era servente de serviços gerais. Aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama, o pessoal em muitas empresas chamam de faxineiro também. Né? A minha mãe era escriturária da rede ferroviária federal. Para quem conhece Bauru, essa casa de madeira aqui, que a gente morava ali, onde tem a Praça da Bíblia hoje, ali era um campinho de futebol. Tem a Rua Beirute ali em frente, essa casa ficava lá, na Rua Beirute. Né? E eu era daqueles garotos que corriam descalço por lá, o pessoal olhava para mim, provavelmente falava assim, esse garoto não vai dar em nada. Já notou como as pessoas julgam a gente pela aparência, né? Eles olham para você e acham que sabem tudo de você por causa da sua aparência. Isso é um erro muito grande, porque você não vê a parte principal, o que a pessoa tem lá dentro, e isso é a parte que realmente vai contar se ele vai ter sucesso ou não. E eu tinha aquele sonho de voar, eu ia no clube da cidade, vi os aviões lá, esse era o meu sonho, não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. E aí os pilotos de lá, né, eles olhavam para mim e falavam assim, bom, já que você não pode voar aqui, por que você não vai para a Força Aérea? Na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e assim por diante. Excelente, não é? Só que para passar na academia da Força Aérea, você tem que passar num vestibular difícil, tem que estudar para assistir. E além disso, o que não é diferente, eu acredito, da vida de muita gente, eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Então, quando eu tinha 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego como eletricista aprendiz da rede ferroviária federal. Como é que era a minha vida no ensino médio? Era o seguinte, eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia para o Senai, fazia curso de eletricidade, e à tarde eu trabalhava como eletricista aprendiz na rede ferroviária e ganhava meio salário mínimo. Com o meio salário mínimo, eu pagava um curso noturno no Liceu Noroeste, que estava começando na época esse negócio de colégio técnico profissionalizante. A única escola que tinha era o Liceu Noroeste, lá eu fazia eletrônica à noite. Voltava para casa meia-noite. Foi assim que eu fiz o ensino médio. Aí o pessoal às vezes pergunta, como é que você fez passar no vestibular da academia? Você não tinha tempo e dinheiro para fazer cursinho, né? Era simples, eu queria. E aí você acha uma solução para isso. A solução era o seguinte, quando eu tinha tempo dentro da locomotiva, acendia a luz de manutenção, pegava os livros cheios de graxa lá do macacão e estava estudando para fazer a prova da academia. Eu lembro que um dia um daqueles caras já trabalhava lá um tempão, falei assim, cara, você não tem todo esses livros na mão, você está estudando para quê? Eu estou estudando para entrar na academia da Força Aérea, vou ser piloto. Você vai ser piloto. Cara, na real, você é contar filho de rico. Você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, você só vai lá fazer papel de palhaço, nunca ninguém vai dar bola para você. Você vai ficar que nem a gente aqui o tempo todo. Já notou quando você tem um sonho e você conta o seu sonho para as pessoas, eles falam para você que é difícil, é impossível, você nunca vai conseguir, coisas assim? A gente tem que apagar essas ideias ruins da cabeça da gente, né? Eu cheguei em casa aquele dia chateado, estava jantando uma canja de galinha lá, minha mãe chegou do trabalho, foi na Zuleika, ela era italiana, brava para Chu, aqueles olhos azuis dela assim, olhou e falou, o que foi? Eu falei, não, fala logo o que foi. Minha mãe italiana sabe, eu falei, não, eu falei na oficina que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, eu acho que eles têm razão. Pensa bem, como é que eu vou passar, não estou fazendo cursinho lá, para. Presta atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, e eu te digo mais. Eu olho bem para os olhos azuis, você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Ela falou aquilo com tanta vontade, que até hoje quando eu falo isso, eu lembro da voz dela me falando. Eu lembro dos olhos azuis dela me falando aqui. Então, dos pais e mães presentes aqui, preste bem atenção que você fala para os seus filhos, que isso vai ser muito importante para o futuro deles, para as decisões que eles vão tomar na frente, enquanto eles vão acreditar naquelas decisões lá, né? Bom, acreditei nela, fiz a prova da academia, passei em segundo lugar no país. Fui lá para Pirassununga, fiz 4 anos de curso para me formar. Uma coisa boa que a gente sabe que eu sou administrador público. Tem curso disso na academia, fiz curso de administração pública lá e ciências aeronáuticas. Então me formei como aviador na academia da Força Aérea. De lá fui para Natal, no Rio Grande do Norte, fazer curso de aviação de caça. Aí eu me tornei ala da aviação de caça, aquele cara que voa do lado aqui. De lá fui transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já como piloto de caça. Lá eu me tornei líder de elemento, né, de liderar 2 aviões, líder de esquadrilha, de liderar 4 aviões, instrutor de aviação de caça, instrutor de liderança, segurança de voo. Minha vida profissional decolou, literalmente. Eu estava lá como piloto de caça, eu já tinha realizado meu sonho, casei, meu filho Fábio nasceu lá, a vida ficou estabilizada. Beleza, né? Todo mundo quer isso. Ótimo. Só que quando você chega naquela hora que você está com a vida estabilizada, cuidado, porque aí é a hora que você fica preso naquela zona de conforto, você não quer sair mais. É assim que a gente vai para trás na profissão da gente, em qualquer coisa que a gente faça. Aí eu resolvi estudar mais.
Falei com o comandante lá, ele falou assim, bom, você quer fazer o quê, Ponce? Eu quero fazer curso de engenharia. Engenharia, rapaz? Eu falei, você é casado, você tem filho, você quer fazer o quê? Você quer voltar a ser bicho? Bom, muitas vezes na vida, para você ir para frente, você tem que dar um passo atrás, se preparar e, de novo, continuar. Aí eu falei, não, eu quero fazer vestibular. Vestibular onde? Quero fazer lá no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos. Aí ele falou assim, rapaz, acho que você não vai conseguir não. Eu devo ter cara de burro, coisa parecida. Só sempre falaram isso para mim. Eu falei, não, eu posso tentar, pelo menos pode, vai lá, faz vestibular, se você passar, você entra. Fui lá, fiz o tal do vestibular do ITA, que é difícil realmente estudar, para chuchu, em paralelo com o trabalho, que tinha tempo extra para isso. Fiz o vestibular, passei para engenharia aeronáutica lá, eu percebi que tinha a divisão de ensaios em voo, que são feitos os testes dos aviões da Força Aérea, e lá tinha o piloto de testes e o engenheiro de testes. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro no mesmo corpo. Eu falei, tá, é uma coisa interessante. Se eu pegar minha parte de piloto, somar com a parte de engenharia, eu posso ser o primeiro piloto de testes do Brasil, que é piloto e engenheiro ao mesmo tempo, formado aqui no Brasil. E com isso eu vou criar oportunidades. Fato. Né? Aí eu tive chance de voar, eu me formei como piloto de testes, tive chance de voar todos os aviões que a gente tinha praticamente nos anos de 1990, né? Aquela década de 1990 no Brasil. Além disso, eu voei com a Força Aérea Americana, lá eu voei lá F-15, F-16 em Edwards Air Force Base, fica no sul do deserto da Califórnia lá. Depois com a Marinha Americana, voava F-18. Depois com a Rússia, fui lá voar MiG-29 com a Rússia também. Voltei ao Brasil, a vida começou a ficar tranquila demais. Está errado. Se a vida estiver tranquila, senão você não está fazendo tudo aquilo que você pode fazer. Né? E aí eu fui falar com o professor Sandro, lá do ITA, ficava ali no CTA mesmo. Falei, professor, eu quero fazer um mestrado. Mestrado em quê? O que tem aí? Aí mostrou a relação, eu olhei lá uma matéria muito bonita, um nome bonito, assim, otimização de trajetórias orbitais. Bonito, né? Eu já queria ser astronauta nessa época, mas, né? Pô, quero fazer isso aqui. Pergunta quantos alunos tinham naquele mestrado. Eu. Era o único. Né? Um monte de matemática, integrais de Hamilton, para quem gosta de matemática, né? Tem aquelas coisas todas assim, otimizações. E aí fiz aquele mestrado. Logo depois aparece um outro convite para fazer outro mestrado, agora mestrado e doutorado de engenharia de sistemas, lá na Marinha Americana, Escola de Pós-Graduação da Marinha Americana, em Monterey, na Califórnia. Né? Fui para lá para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Por que eu estou falando desse monte de cursos assim? Né? Especialmente, eu gosto de falar isso quando eu estou lá no Kennedy, porque aqueles jovens, todas as vezes eles olham e falam assim, como é que eu vou conseguir chegar lá? Estudo. Estudando a maneira. Não é se você tem dinheiro ou não no começo, não é as condições iniciais que vão designar para onde você vai, mas é para onde você quer ir quando você se esforça para fazer aquilo. E estudar faz parte desse contexto, ficar qualificado. Eu fui lá e estava no doutorado lá em Monterey, quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Ele entrou através da NASA. Como o Brasil entrou através da NASA, a NASA ia ter uma turma nova de astronautas em 1998, exigiu que o Brasil fornecesse um recurso humano para ser de manutenção da Estação Espacial Internacional e que a NASA viesse ao Brasil para fazer essa seleção. Então a NASA veio para cá, a Agência Espacial Brasileira, para legalizar o processo todo, fez um concurso público. Né? Eu fiquei sabendo por um e-mail do meu irmão, mandou lá, lógico que ela publicou nos jornais das maiores cidades, né? Inclusive Paulo. Né? Aí ele viu lá, mandou para mim, eu me inscrevi naquele concurso público, vim ao Brasil, participei da seleção e fui selecionado. Foi assim que eu me tornei parte dessa turma. A turma 1998 de astronautas da NASA, no Johnson Space Center, lá em Houston, né, no Texas. Se vocês estiverem procurando cabelo branco lá, vocês não vão achar. Lembra que isso faz 20 anos, né? Isso aqui é a minha versão, muito mais jovem, aqui no meio. 32 elementos da minha turma, 2 anos para me formar como especialista em missão. Especialista em missão é um nome bonito para dizer mecânico de espaçonave. Né? O que eu faço, basicamente, é isso. Eu entendo os sistemas da espaçonave. Quando eu estou no chão, eu trabalho com projetos de sistemas, especialmente a parte de interface humana, painéis. Ou a parte de segurança operacional. Faz 31 anos que eu trabalho com segurança operacional. E, quando eu estou no espaço, eu faço a montagem, desmontar sistemas, manutenção, reconfigurar isso, que a minha função principal no espaço é isso aí, montar sistemas. E eu achava que eu ia voar em 2001, né? 2 anos de curso, mas eu achava que eu ia voar em 2001. Não aconteceu em 2002, não. Aqui eu posso falar, entre que a gente está aqui no Brasil. Só que eu não falo da NASA lá, né? Mas em 2002 o Brasil foi quase expulso do programa da Estação Espacial Internacional. Problemas administrativos por aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre isso.
Quem quiser mais detalhes, depois entra na minha página, marcosponce.com.br, tem um link para a editora, lá tem um livro chamado Missão Cumprida. Eu não sei se a gente vai ter esses livros aqui fora, mas às vezes o pessoal traz comigo. Mas chama Missão Cumprida, esse livro tem essa história em detalhes. Tá? Ok, 2003, acidente da Colômbia. Perdi 7 amigos, 0 voo geral lá, ninguém voava. 2005 me ligaram e falaram, Marcos, você vai voar ano que vem. Eu, como? Não tem espaçonave aqui? Não, você vai voar com os russos. Pensa bem, eu sou especialista em missão, mecânico de espaçonave, sabia tudo do nosso lado. Do lado russo eles têm os próprios mecânicos, cosmonautas lá, então eu sabia só a parte de emergência do lado de lá. E dependendo, você vai falar com os russos, né? Naquela época não era comum isso. Eu fui o segundo a voar da minha turma. Primeiro foi o Roberto Vitória aqui, e eu fui o segundo. Né? E pô, era, vamos dizer assim, eu sabia tudo do nosso lado, mas do lado de lá não. Então aquilo era um desafio grande para a Sul, né? Já era por si um desafio grande. Eu falei, então, tem quanto tempo? 1 ano e meio para aprender? Não, você tem 5 meses. Aí passou a ser um desafio grande, tinha que bater o recorde. Hoje em dia todo mundo voa com os russos, né, até o ano que vem, quando começar a operar as espaçonaves americanas novamente, o Dragon, a CST-100, a Orion, assim por diante, mas todo mundo voa com os russos. E eu fui um dos primeiros para ir para lá, assim, né? Aí eu falei, tudo bem, eu tenho 1 ano e meio para treinar? Não, você tem 5 meses só. Nossa. Ok, mas lembra disso, é um desafio grande, mas quando você está chegando perto do seu objetivo na vida, é quando você tem os maiores desafios. Isso é normal. É normal, às vezes a gente fica chateado com o desafio, mas o desafio ajuda a gente a crescer, né? Bom, o fato é que, além disso, no final daquela conversa lá, ela vira para mim e fala assim, você sabe que na Rússia o pessoal fala em russo, né? Sim. Pois é, checklist em russo, panela em russo, painel em russo, controle fala em russo. Você tem que aprender russo também. E você tem 3 meses em paralelo com os seus 5 meses de treinamento técnico para aprender russo. Tenta aprender russo em 3 meses. Очень трудный говорить на русском языке. Но это можно, надо учить немного, это можно. É difícil falar em russo, mas é possível, você tem que estudar bastante, mas é possível. Né? Por exemplo, alguém sabe falar oi em russo aí? Aí, привет. Vamos tentar todo mundo. Привет. Agora, se você for falar com um professor, com alguém, mas, você não fala привет, que é muito informal, você vai falar здравствуйте. Vamos por partes. Здравствуйте. Здравствуйте. Aí, não sabe falar oi em russo. O treinamento astronauta é uma coisa interessante, porque eu achava que o treinamento era basicamente treinamento físico, né? Treinamento? Não é. O treinamento é 70% técnico, aprender os sistemas, no simulador, etc. 15% a parte emocional, 10% a parte fisiológica com médicos no hospital e 5% só, que é a parte mais simples, logicamente, é a parte de condicionamento físico. Um bom treinador, 6 meses está pronto fisicamente, é o que espaço, aí mais 8 anos para o resto, você está prontinho. Né? Esse aqui é Giozny Garadok, né? Star City, lá em Moscou, para fazer o treinamento lá na Rússia. Você vê, eu cheguei lá em outubro de 2005, fiquei em março de 2006, aquelas fotos de baixo ali. Para quem é de Bauru é quase igual, né? Temperatura média lá de menos 20 graus, frio para chuchu, novos equipamentos, né? Para você aprender a usar, né? Novos equipamentos, tudo era diferente, novos sistemas e coisas também interessantes, tipo, além de todo estudo, coisas como 0G, né? Por causa da dinâmica da estação espacial em torno da Terra, dá uma volta na Terra em 90 minutos, é uma velocidade de 28 mil km por hora, né? Então você solta lá, você passa 45 minutos do lado do dia da Terra, 45 minutos do lado da noite, e assim vai. E tudo flutua lá dentro. Você tem que aprender a trabalhar, fazer as coisas normais no dia a dia, né? Em 0G. Aí existe os aviões que fazem voos parabólicos, e no topo do cara parado você tem uns 30 segundos de 0G para ter uma ideia do que você vai encontrar lá. Por todo o treinamento lá na Rússia, transfere a gente para o Cazaquistão, onde é feito o lançamento, em Baikonur. Ali está o foguete sendo levado para a plataforma, ali já na plataforma, sendo preparado para o lançamento. E aqui está a tripulação da Soyuz TMA-8, da Expedição 13 da Estação Espacial Internacional. Pablo Vinagrado foi no meio, comandante, Jeff Williams e eu, engenheiros de voo. Preparação para lançamento, na últimos cheques de voo, última entrevista ali antes do lançamento.
E finalmente, no dia 29 de março de 2006, eu estava sentado lá no topo desse foguete Soyuz. São 49 metros de comprimento, mais ou menos um edifício de 16 andares. E essa parte aqui de cima é onde fica a espaçonave Soyuz. Daqui para baixo são 200 toneladas de combustível. Você está sentado numa bomba de tamanho bem grande, esperando para decolar. E torcendo para que ela decole, que a bomba exploda numa direção só. E você vai para cima e ela para baixo. É interessante, porque o pessoal me pergunta assim: escuta, qual foi o momento mais marcante da sua missão? Para falar a verdade, o momento mais marcante da minha missão não foi na missão em si, né? Mas foi no dia anterior. Eu vou contar o porquê. A minha família ficou lá em Houston durante os 5 meses que eu estava treinando na Rússia. E no último dia eles foram para o Cazaquistão. E às vezes o pessoal pergunta assim para mim: escuta, qual foi o momento, o que você sentiu lá naquela hora? Né? Lá estava a Fátima, irmã dela, o Fábio, meu filho, a Carolina, minha filha. E os russos, eles me deram 30 minutos, meia hora. É até interessante, ele fala assim: Marcos, sua família está aqui no quarto 232, você tem 30 minutos, meia hora, para dizer adeus para eles. Nossa, é estranho, né? Porque a gente nunca pensa sobre isso. A gente sempre acha que as pessoas que a gente mais ama, eles vão estar com a gente para sempre. A gente vai estar com eles para sempre, a gente nunca vai se separar, não é assim? O problema é que um dia a gente vai se separar, a gente sabe disso. Naquele momento eu percebi que podia ser muito em breve, né? Com a enfermeira olhando no relógio lá. Eu não sabia o que falar para os meus filhos. É estranho isso. O que você falaria para os seus filhos se você tivesse meia hora para se despedir deles, do resto da vida deles? Você não sabe o que falar. E é interessante que às vezes a gente demora tanto para dizer coisas mais simples do mundo. Sei lá, chegava a sua filha e falou: eu te amo, você não lembra que você é minha filha. Pô, não, hoje não. Talvez amanhã, talvez depois da manhã, talvez outro dia. Ela vai estar preparada depois. Às vezes não tem essa chance de novo. Olha, eu trabalho com tecnologias das mais altas que você puder imaginar, no quarto espaço e outras coisas, mas mesmo assim, nada disso teria sentido se não fosse pelas pessoas. As pessoas são a parte mais importante de tudo isso. Né? As pessoas são a parte mais importante da nossa vida. Então, se eu puder deixar uma coisa para vocês lembrarem, né? E eu gosto de falar isso quando eu estou lá no Kennedy, porque é bom o pessoal notar que astronauta não é um robô que vai lá para cima sem emoção, sem nada disso. A gente tem família, se a gente deixa para trás, né? Não perca a oportunidade de estar com as pessoas que você ama, beijar, abraçar, falar para eles o que você quiser falar. E o melhor dia é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, que você nunca sabe o futuro, pode ser que você não nos veja mais. Quando eles saíram pelo corredor assim, do hospital, comecei a subir a escada para começar a preparação para o lançamento, que durou a noite toda, aquele foi o momento mais marcante, podia ser a última vez que eu estava falando com eles. No dia seguinte eu estava lá, sentado no topo do foguete, esperando para decolar. As pessoas perguntam: dá medo? Eu acho que dá, você não é doido. Medo é a emoção natural de todo ser humano, é a emoção mais básica que a gente tem. Então, todo ser humano são, né, e que sabe onde está, né, vai ter medo. Medo é natural. A questão não é ter medo não, que todo mundo tem. A questão, e o que diferencia as pessoas que realizam grandes coisas daquelas pessoas que vivem no mundo da fantasia querendo fazer, ou senão, às vezes tem os que ficam revoltados, acabam sentando, fica criticando os outros, porque às vezes não tem coragem, não tem competência para fazer alguma coisa. O que diferencia daquelas pessoas que fazem as coisas é uma palavra simples, chama coragem. A palavra é simples, mas usar isso é difícil. Tem que ter coragem para fazer o que você precisa, na hora que você precisa, da maneira que você precisa e assim por diante. E isso é o que faz as coisas acontecerem. Eu sou coach também, eu trabalho com formação de pessoas, e às vezes você vê que as pessoas têm um potencial gigantesco para fazer um monte de coisa, mas a pessoa, por causa do medo, ela se encolhe lá, com medo do que as pessoas vão pensar, falar, e vê a vida passando, vê um monte de plano, mas nunca coloca em execução aquilo. Aí quando fica com o cabelo branco aqui no meu, olha para trás e fala: o que eu fiz na vida? Não fiz nada, deixou o medo me vencer. Então, é bom a gente lembrar, isso eu ressalto muito para as pessoas lá. Ser astronauta é uma profissão que exige coragem, naturalmente, porque você tem que vencer um monte de obstáculos para chegar lá, e do dia a dia o espaço não coopera contigo. Você vai ter que ter coragem para vencer coisas, vai ter problema acontecendo o tempo todo. Você vai ter que ter coragem para fazer isso, mas isso vale para qualquer coisa. Cada vez que eu tinha medo, eu passava uma bandeira do Brasil, assim. Eu tinha uma no braço, que nem essa. Eu falava assim: eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. Sabe por quê? Essa bandeira significa todos nós, representa todos nós. Ela significa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história como brasileiros. Significa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. É que eu não falo isso, logo vem na cabeça da gente, eu tenho certeza. Eu assim: pô, vai ter um monte de corrupto. Às vezes a gente tem essa impressão que tem um monte de corrupto. Mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Você acha que a maioria é corrupta? Não. É o que está aparecendo mais lá na mídia, está o tempo todo com o holofote em cima. E é importante isso.
Mas é importante a gente perceber também que a gente tem que fazer alguma coisa para resolver o problema. Não é não ficar esperando que alguém vai sair um Salvador da Pátria ou um super-homem, alguma coisa assim. A gente, cada um de nós tem que fazer alguma coisa. E você fala assim, mas o que eu posso fazer? Eu não sou bilionário, eu não sou jornalista, eu não sou rico, não sou nada. Não, se cada um de nós fizer o correto, o honesto, o ético, dar o exemplo para as outras gerações. As pessoas falam que eu sou obcecado por educação, não é à toa, porque eu sou mesmo, eu vejo isso, a solução de tudo. Se a gente der o exemplo para os mais jovens, a gente já está fazendo uma grande coisa. Para eles fazerem o correto, aprender desde pequenininho o que é o correto e fazer a coisa correta. A gente consegue mudar 200 milhões de pessoas e tem um poder grande para fazer isso aí. Então é bom a gente lembrar disso. Cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão assim na bandeira, eu falava, não estou indo sozinho, porque ela representa todos nós, né? Todos nós juntos. 6 segundos da decolagem, os motores acendem. Quando eles acendem, esse foguete vibra tanto que chega a trincar o esmalte dos dentes. Mas dura só 6 segundos, graças a Deus, porque não tem tanto dente para isso. Quando abrem os garços, você começa a decolar, aí cessa a vibração, começa o G, você começa a ficar grudado na cadeira, né? Naquela hora o Pablo olhou para mim e falou, faz um sinal para o seu país. Eu queria dizer que estava todo mundo indo comigo, mas eu não podia falar nada. A única coisa que eu podia fazer é apontar para a bandeira, pensando assim, estamos todos, foi por isso que eu apontei com 2 vezes, porque não dá noção de juntos. Estamos todos indo juntos, para cima. É isso que a gente precisa falar no Brasil, a gente se juntar para ir para cima, assim, sabe? 9 minutos depois da decolagem você está no espaço, é só isso mesmo, 9 minutos. Você vai sair de zero, chegar a 200 km de altitude com 25 mil km por hora. E esse foguete todo vai ficando para trás, de repente você tem o corte dos motores, daquela desacelerada, assim, eu tirei as luvas, eles começaram a flutuar aqui assim na minha frente. Aquele era o meu momento de realizar o meu sonho. Espero que todo mundo tenha grandes sonhos. Vai ter um dia que você vai estar falando, naquele segundinho eu estou realizando o meu sonho. Você nunca mais vai esquecer aquilo. Eu abri os cintos um pouquinho, fui olhar na janelinha aqui do lado, o que eu vi foi aquele planeta azul, assim, né, maravilhoso lá. As pessoas perguntam assim para mim, escuta, qual foi a primeira coisa que você lembrou quando chegou lá e olhou para a Terra? Sabe qual foi a primeira coisa? Eu lembrei lá atrás, né? Quando eu estava lá na oficina, lá na rede ferroviária, falando dos meus amigos, aí eu falei, eu quero ser piloto. Você ser piloto, cara, na real, rapaz, você for para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, lembra disso? E depois quando eu cheguei em casa, a dona Zuleika, com aqueles olhos azuis, da cor da terra, assim, olhou para mim e falou assim, olha, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Ela estava correta com aquilo. Ela estava correta. Infelizmente ela não pôde ver isso com os olhos azuis dela, que ela faleceu em 2002, isso aconteceu em 2006. Mas eu tenho certeza que de algum lugar ela pôde ver aquilo. Quem sabe sentir aquilo comigo. Aquilo foi muito bom, repartir com ela aquele momento, porque na vida a gente sofre tanto para fazer alguma coisa, não é? Ter sucesso em algum projeto, e quando a gente chega lá e tem sucesso, o que a gente lembra? De tudo que aconteceu de errado, as pessoas que tentaram puxar o nosso tapete, elas vão aparecer de dúzias, pode ficar esperando isso, ou de bando, nome mais apropriado, né, para puxar o seu tapete. E geralmente a gente esquece as pessoas que ajudaram a gente a chegar lá. Às vezes é um pai, uma mãe, muitas e muitas vezes vai ser um professor, uma professora, que são parte da profissão mais importante que existe, pelo menos em qualquer país sério, né? É importante lembrar disso. É bom se repartir com eles aquele momentinho de felicidade lá, assim, sabe? Logo depois você olha para a Terra, você fala assim, você deve imaginar, né? Ou você deve se sentir grande coisa, você chegar lá no espaço, eu sou astronauta, eu estou aqui, não. Chega lá, você se compara com a Terra, você se sente nada. Pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui, provar para mim mesmo que eu sou nada? Sim. Às vezes é importante você se sentir dessa forma, para você começar a dar valor ao que interessa na vida. Às vezes a gente se distrai com tanta coisa que tem do lado, a gente esquece das partes mais importantes das pessoas. Então, de novo, as pessoas são a parte mais importante, né? Deixa eu mostrar esse vídeo aqui, ó, de dentro da Soyuz em operação no espaço, né? Vocês têm uma ideia mais ou menos como ela é apertadinha, mas essa espaçonave ela é muito confiável, né? Extremamente confiável. Para você ter uma ideia, como a gente senta ali dentro da cápsula, como a gente opera. Essa ferramenta a gente usa porque durante a subida você não consegue alcançar alguns dos sistemas lá, então é importante você ter aquela ferramenta. Tá, quanto tempo eu tenho aí? Ah, já acabou? Eu acho que eu não tenho mais tempo. Mas aí é a Soyuz, né? Quando vocês forem lá no tempo, vocês assistem inteiro. Deixa eu mostrar a Soyuz. Oi, pode continuar? Então volta aí então, né? Vamos cooperar, né? Não, pode passar, deixa eu passar isso daqui.
né? A Soyuz, ela é pequena, mas ela é muito confiável, né? É uma espaçonave russa, que já tem sido desenvolvida durante muito tempo. O pessoal às vezes olha para a Soyuz e fala assim, pô, parece antiga, né? Não, o lado de fora dela, ela funciona, então mantém. As outras coisas, os sistemas dela são redundantes, são sistemas excelentes. Eu trabalho com integração de sistemas, eu posso garantir que eles têm um gerenciamento de sistemas, vamos dizer assim, um desenho de sistemas extremamente bom. Aqui é o BO, é um módulo de habitação, onde a gente carrega experimentos, suprimentos para a estação espacial e assim por diante. E o que eu queria mostrar era a parte de fora aqui, ó, olhando pela janelinha da frente, que eles cortaram agora. Assim que é puxar o tapete. Mas tudo bem, eu ia mostrar a Terra lá, né? Mas a Terra é maravilhosa, visto do espaço. É o nosso planeta, a nossa Terra, nossa espaçonave com 7 bilhões de habitantes a mais de 100 mil quilômetros por hora, já tem moto, mas é assim, né? E a nossa Terra. É importante a gente tomar conta dela, né? Hoje, além de astronautas, eu sou embaixador da ONU. Pouca gente sabe no Brasil isso, né? O embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial, a gente trabalha em comunidades, tentando levantar comunidades através de educação básica, de formação profissional, energia e coisas assim. Ok, essa espaçonave vista de fora são 3 módulos, né? Aqui é o módulo de habitação, aqui é a cápsula, a única parte que volta para a Terra, e esse aqui é o módulo de propulsão, né? Mais um? Isso, aí chegando lá para acoplar na estação espacial, trabalhando com sistemas lá, que é a minha função principal, mais sistemas, experimentos, essa é a minha função secundária, mas lembrar que a estação espacial, a função da estação espacial é ser um laboratório, em condições muito especiais de microgravidade. Então a gente tem experimentos, pesquisas de centros de pesquisa, universidades, empresas do planeta todo, tem centenas literalmente lá. Se entrar no nasa.gov, procurar pesquisas da ISS, você vai ver a quantidade de coisas que tem. E a gente funciona como as mãos e os olhos do cientista. É muito legal, porque você aprende um monte de coisas com eles, você tem a oportunidade de trabalhar com todos eles lá. Vamos falar um pouquinho da vida normal na estação espacial, enquanto a gente vê esse filminho, que eu vou estar tentando fazer a barba ali. Eu trouxe só para mostrar para vocês a água. Isso é água, não é gel, não é nada, é água normal. Mas por causa da tensão superficial dos líquidos, lembra de física lá? A água gruda na pele, etc. Então tem esse comportamento diferente aí. Como é que a gente faz para dormir? A gente usa sacos de dormir. Muito confortável, porque você não tem nenhuma parte do corpo pressionada pelo resto do corpo, né? Você está flutuando, afinal de contas. Como é que você bebe água? Você libera água aqui na coisa e toma com canudinho, né? A gente brinca muito com comida no espaço, né? E água, M&M's, faz aquela constelação colorida na frente, assim por diante. Lembrar que no café da manhã, almoço e jantar, o comandante faz questão de estar todo mundo junto para poder conversar de coisas de filho, coisas de futebol, coisas que não tem nada a ver com o espaço, só para manter a sanidade mental, a interação, né? Esse contato social é importante. Como é que a gente faz para ir ao banheiro? Isso é segredo. Mas eu conto lá. Vou deixar esse ponto de interrogação para vocês. Essa aqui é a tripulação, né, que está o Pablo Vinagradov, Jeff Williams, Vilma Carter, Valéria Tokarev e eu. Né? Aliás, uma pergunta interessante que o pessoal faz lá, e aqui no Brasil também, principalmente aqui, o pessoal não sabe muito sobre isso ainda, sobre a profissão de astronauta. O pessoal fala assim, eu preciso ser militar para ser astronauta? Não precisa. A profissão de astronauta é civil, né? A Agência Espacial Brasileira é civil, o Programa Espacial Brasileiro é civil, começou no Exército, na Força Aérea, mas hoje em dia é civil. O Brasil é signatário do Acordo Internacional de Uso Pacífico do Espaço Exterior, que é um nome bonito, né? A NASA é civil, ligada ao Departamento de Estado, não tem nada a ver com a parte militar. A parte militar é da Força Aérea Americana, né? Ou aqui da Força Aérea do Exército, assim por diante. Mas a profissão é civil. Então, para aqueles que querem ser astronautas, né, você só tem que ter curso na área de exatas ou biológicas, pode ser médico, por exemplo, tem muitos astronautas médicos, biólogo, sei lá, astrônomo e coisas assim, não pode ser antropólogo, sociólogo, na parte de humanas não. Né? Aqui, então, para ter uma ideia, o Pablo, que era o comandante lá, ele é engenheiro de software da Inergia. O restante de nós aqui somos coronéis da reserva do Exército Americano e das respectivas forças aéreas lá. Último dia lá na estação, depois de 10 dias no espaço, naquele voo, na mistura de alegria e tristeza, né, para ir embora de lá. Agora, aqui umas visões lá do espaço. Você não tem muito tempo para olhar para a janela.
mas você tem que achar um tempinho durante o seu período de dormir. A gente tem 6 horas para dormir. Eu dormi umas 2 só, o restante estava lá tirando foto, tirei 2.200 fotos, né? Nunca consegui uma maneira de publicar essas fotos, um dia eu vou conseguir convencer alguém, né? Aí umas outras fotos de lá. Essa daqui, por exemplo, você dá uma volta na Terra em 90 minutos, significa que você vê 16 pôr do sol, ou nascer do sol, a cada 24 horas, né? Então é muito bacana ver. O vetor, a primeira coisa que a gente faz, a gente desacopla da estação espacial, 2 órbitas para checar os sistemas, aí começa a reentrada aqui no sul da América do Sul. Em 26 minutos a gente faz toda essa trajetória e pousa lá no deserto do Cazaquistão. A primeira parte é uma queima de reentrada para reduzir a velocidade, depois a espaçonave é separada em 3 partes. A parte de propulsão e de carga, eles não têm painel térmico, então eles vão ser destruídos com aquecimento aerodinâmico, que é muito intenso. A nossa cápsula tem um painel térmico aqui que aguenta 2.500 graus a uns 70 centímetros das nossas costas, e ela é pequena, né? Vocês vão ver numa foto daqui a pouco. Mais vibração, G durante a entrada pode chegar a 11 Gs, no nosso caso foi 6, 7 Gs, que foi excelente. Mais vibração quando abre os paraquedas e uma pancada no deserto do Cazaquistão. Você tem que estar bem dentro da cadeira, senão você vai quebrar certos ossos. Lembrando que no espaço, o nosso corpo foi desenvolvido na Terra, né? Então, o corpo ele sofre bastante no espaço, por isso que eles olham tanto a nossa saúde. No espaço você tem radiação, nada a fazer, mas 10 dias no espaço é como se você ficasse 1 ano trabalhando com radiação direto. Você tem perda de densidade óssea, osteoporose induzida pela microgravidade, alteração do sistema cardiovascular, sistema imunológico, sistema hormonal. Você vai ser acompanhado por médico a vida toda, mas ainda dá para voltar a voar sem problema. Você só envelhece mais rápido, entre outras coisinhas. Essa aqui dá para você ver a espaçonave se afastando lá da estação espacial, para você ver como é agressiva essa reentrada. Ele está afastando aqui com 0,15 metros por segundo, a velocidade de um homem andando. E as 2 espaçonaves estão indo naquela direção com 28.000 km por hora. Então, mais rápido que uma bala de revólver, para ter uma ideia. Então, aqui estão as 3 partes, eu estou sentado na cadeira da direita aqui, e aqui já as 3 partes separadas. Essa aqui é a cápsula, queimando algumas partes, é normal, e o painel térmico vai sendo destruído durante a reentrada, e as outras 2 partes sendo destruídas aqui, é normal isso para Soyuz. Toda vez que eu vejo isso, eu lembro meus 7 amigos da Colômbia, né, que a gente perdeu justamente nessa fase. É a mais crítica do voo, não tem como dizer outra coisa, né? Aí, aqui está o pouso, aqui está a cápsula depois do pouso, né? Você vê como ela é pequena e como ela fica chamuscada toda aqui. Aquilo lá não somos nós, tá? Só botou essa foto ali, que toda vez que eu vejo, eu falo, pô, não estava tão mal assim depois do voo, né? Estatelado. Na verdade, né, a gente estava bem, né? Você vê aqui, ó, estava feliz, estava zonzo, mas estava feliz, com a bandeira do Brasil, é uma sensação muito boa. Eu achava, vamos dizer assim, missão cumprida. Não, a missão começa ali, na verdade. Hoje em dia eu tenho fundação, por exemplo, a minha fundação trabalha com ciência e tecnologia para a educação. A gente usa o que eles chamam nos Estados Unidos de STEAM, né? Science, Technology, Engineering, Arts and Math, né? Então a gente trabalha com isso para motivar jovens para a educação. São milhares de jovens, né? Para quem é de Bauru conhece lá o Arraiá Aéreo, aquilo quem faz é a minha fundação. São mais de 100 mil pessoas num show aéreo voltado para ciência e tecnologia e outras coisas que a gente tem, né? O ano que vem a gente está assumindo uma escola com 1.500 alunos também, né? De alunos de periferia e tudo mais. Mas o Brasil tem muita coisa a ser feita em ciência, tecnologia, né, educação. Eu passei 10 dias no hospital em Moscou, depois próximo, então, aí eu vou liberado para ir para Houston, mas antes eu passei aqui no Brasil e vi muita gente com a bandeira do Brasil erguida por educação, ciência e tecnologia. Olha, eu adoro ver o Brasil ganhar na Copa do Mundo e essas coisas, excelente, né? A gente se sente bem com isso. Mas é bom a gente não se iludir, porque o que faz um país ser desenvolvido, né, é educação para formar cidadãos produtivos, qualificados para o mercado de trabalho, profissionais qualificados, ciência para desenvolver ideias, soluções específicas para o país, né, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, tecnologia para transformar essas ideias da ciência em inovações, novos produtos, novas empresas, novos empregos para as pessoas qualificadas e assim vai. Isso faz gerar um país, a economia do país e tudo mais. Então, eu fico muito feliz em poder participar disso. Para o ano que vem tem muitas novidades sobre isso, se Deus quiser, né? Pode ser que eu esteja, inclusive, à frente do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, essa é uma possibilidade de muita coisa
aprendizados aí de mais de 30 anos trabalhando com isso no Brasil e no exterior, aqui para dentro. E durante os 10 dias que eu fiquei lá aqui no Brasil, eu tive chance de encontrar o meu pai, ficar um dia inteiro com ele. Minha mãe não pôde ver, mas ele viu, ele assistiu tudo. E eu tive aquele dia inteiro com ele para falar quanto eu amava, quanto ele foi importante para mim, as coisas que ele me ensinou foram importantes e são importantes até hoje. E aí eu voltei para Houston, infelizmente 3 meses depois do voo ele faleceu. Tinha morte normal, ele tinha 90 anos de idade, né? Mas pelo menos eu tive aquele dia para estar com ele e não me arrepender. Então, de novo, aquela coisa que eu falei aqui no meio, né? Não perca a oportunidade, estar com as pessoas que você ama, beijar, abraçar, falar tudo o que você quiser falar. O melhor dia é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, porque você nunca sabe. Né? E eu tive essa oportunidade aqui com ele. Né? Quando eu estou lá no Kennedy, próximo só para a gente encerrar, quando eu estou lá no Kennedy, dá uma paradinha aí primeiro. Isso. Quando eu estou lá no Kennedy, eu tenho essa oportunidade de conversar com muitas famílias. Uma coisa que eu gosto de falar para eles é o seguinte: aproveite esse momento que vocês estão com a família para fazer tudo isso, para se divertir junto, né? Deixa o celular de lado, né, para comunicação, só para tirar foto lá, coisa assim do tipo. Deixa o celular de lado, deixa seus problemas lá fora, né? Concentra na família, etc. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Lift off with the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Marcus Pontes to United States. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Espero vê-los lá no Kennedy Space Center. Muitos prazeres, cara. Se é possível. Obrigado. Obrigado.